Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez estamos aqui através do canal EBD em Ação para mais uma videoaula. E hoje estaremos estudando a lição de número 6, datada do dia 11 de fevereiro de 2024. O título da lição de hoje é Igreja, Organismo e Organização. O textuário está em Atos capítulo 6, versículo 3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. A verdade prática. A igreja é um organismo vivo, contudo, como toda estrutura viva, precisa ser organizada. E junto comigo hoje aqui, o professor irmão Wesley, para tratarmos deste assunto da igreja, organismo e organização. Paz do Senhor, irmão Wesley. A paz do Senhor, pastor Gesiel. A paz do Senhor, assinantes do canal EBD em Ação, professores da Escola Bíblica Dominical, que essa seja mais uma abençoada e produtiva aula para todos nós. Bom, Wesley, hoje nós vamos falar a igreja como organismo e organização e também alguns modelos de governo na igreja no final da nossa lição. Aqui no primeiro tópico, a estrutura da igreja cristã, o comentarista pastor José Gonçalves, ele coloca que a igreja ela é como um organismo e cita as referências que Paulo faz uso da igreja como um corpo, dizendo assim que assim como o corpo é um e tem muitos membros, também a igreja ela é una e tem muitos membros, mas ambos somos um. A igreja é uma, a igreja de Cristo é uma só, com diversos membros, diversas funções, diversas dependências uns dos outros, como são os membros de um corpo, né? O pastor José Gonçalves vai trabalhar essa ideia da igreja como um organismo, e um organismo vivo, conforme ele mesmo coloca aqui, de acordo com a igreja metaforicamente é considerada o corpo de Cristo. E sendo o corpo de Cristo, a igreja vai ter os seus membros em particulares. É o corpo místico de Cristo, por assim dizer, mas os seus membros são considerados também de forma metaforicamente como membros de um corpo, que muito embora tenha as suas diferenças e particularidades, mas todos fazem parte do mesmo corpo e por isso é um organismo vivo, como é o próprio pastor José Gonçalves aqui considera. Então, nesse primeiro ponto, o que nós entendemos é que a igreja ela é um organismo e que, portanto, sendo um organismo espiritual, ela é um organismo vivo em Cristo Jesus e todos os seus membros, isso aqui não tem a ver com a igreja local, somos os seus membros em particular. Membros do quê? Do corpo de Cristo. Igreja, como nós estamos considerando ao longo de todo esse trimestre. E como organismo vivo, assim, usando o paralelo que Paulo usa, né, da igreja e o corpo, um corpo humano, ele tem vários membros e ligado a uma cabeça que dá ordem a todos os demais membros. E Paulo usa a figura dos membros, cada membro dependente um dos outros, cada membro com uma função, cada membro com o seu valor. Agora, trazendo para a igreja como organismo, Cristo é o cabeça, ele é quem ordena, quem manda na igreja, tem todo o poder, ele coloca, tira, deixa viver. Aquilo que Isaías disse, né, no ano que morreu Reusia, viu o Senhor sentado sobre um alto sublime trono, e o seu séquito, que é as suas vestes, enchia o templo. As vestes eram sinônimo de autoridade, né? O sacerdote precisava de uma veste, os reis, os profetas. Então, quando tinha uma veste específica, era uma autoridade. Então, quer dizer, a autoridade, assim como a cabeça tem autonomia sobre o corpo, a autoridade da igreja é o Senhor Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja, né? Perfeito. E portanto, esse corpo, que é o organismo vivo, ele se submete à cabeça. Não à toa, Cristo é considerado a cabeça do corpo, porque a cabeça é que comanda todos os membros, né? Os membros não são independentes e autônomos, mas eles respondem aos comandos do cérebro, da cabeça, por assim dizer. E já nesse segundo ponto aqui, do primeiro tópico, a igreja como organização. Aí ele fala que essa igreja
ela precisa ser organizada. Claro que aí, que igreja que ele está falando? A igreja como organismo, a igreja como organização que precisa ser organizada. Né? Porque a igreja como organismo, ela já é organizada. Cristo é o cabeça, nós os membros, nós somos dependentes, já tem essa organização no sentido espiritual. Agora, no sentido de organização, ser uma organização, uma sociedade, ele até fala na questão da institucionalização da igreja, mas uma instituição que, na verdade, o que são instituições, né? A gente precisa definir isso, o professor, os alunos precisam definir o que é uma instituição. Por exemplo, um colégio é uma instituição, é com poder, com CNPJ, com repartimentos. A polícia é uma instituição, a igreja também, né? E assim são várias as instituições, né? E como instituições tem que ter normas, tem que ter regras, tem os direitos, os deveres, as leis. E a igreja, nesse sentido também, como uma instituição, a igreja é uma instituição, porque ela tem um CNPJ, ela tem que se organizar em sociedade, em qual lugar, os templos, tem que se adequar à sociedade dentro de uma família cristã, mas que também participa de uma sociedade com o direito de votar, com o direito de propor, comprar, vender, ir e vir. Então, ela é uma instituição nesse aspecto e precisa ser organizada. Essa instituição precisa ser organizada, precisa pagar seus impostos, pagar a luz, a água, cuidar do templo, pagar funcionários, pagar, dar prebenda, né, dos líderes. Então, ela precisa ser organizada, não é? A igreja, como organização, nós percebemos isso, que a igreja ela precisou de ter camadas de lideranças, passando pela organização, em Atos 6, que inclusive é o texto base dessa lição. Quando, por exemplo, os apóstolos instituíram, né, os diáconos para que pudesse atender certas demandas, a fim de que eles permanecessem no foco da pregação da palavra e da oração. Ali foi uma organização montada para que pudesse, então, lidar com essas coisas e com essas demandas do tempo. Isso é uma organização. Se existe um organismo, então tem que haver uma organização. O nosso corpo, por exemplo, é organizado. Né? Se há alguma desorganização, algum desajuste, existe aí um problema deficiente, por assim dizer. Então, a igreja, como organismo vivo, também deve manter essa organização. A questão da institucionalização aqui, conforme o pastor José Gonçalves coloca como que sendo prejudicial, tem a ver, acredito, com a questão da instituição privada, que aí passa a ter algumas coisas do próprio reino como concorrentes. Né? Quando pensamos, por exemplo, em instituições privadas, existem empresas do mesmo setor que trabalham na venda desses produtos e uma é concorrente da outra. Quando nós olhamos para a igreja como instituição, nesse sentido, de que ela trabalha mais para fortalecer a marca da instituição do que do próprio reino de Deus, aí ela está caminhando para a morte. Acredito que é nesse aspecto que ele está apontando aqui, essa institucionalização, porque esse institucionalismo faz com que a igreja esteja engessada e enrijecida. Aí o evangelismo não é para promover o reino de Deus, é para crescer o número de membros da denominação, da instituição e por aí vai. Então, o reino de Deus passa a estar em segundo plano, que é aquilo que nós vimos na lição passada, né? A questão do reino de Deus, para estar fortalecendo a marca da igreja, a placa da igreja, a instituição da igreja. E nesse sentido, de fato, a institucionalização caminha, uma igreja assim está caminhando para a morte, né? Porque a organização deve ser para organizar melhor as demandas do reino de Deus. Então, você acredita que quando ele fala do institucionalismo, é quando a liderança ou a igreja em si está focada em construção, a maioria aumentar os membros, o dinheiro, e perde o foco, né, de organismo. Exato.
está mais focada na sua instituição, né? Exatamente. Para crescer a instituição, dar lucro, ter resultado, Exatamente. e tratam a igreja como uma própria empresa, esquecendo-se das questões de organismo, né? Da palavra, da convivência, o preparo, né, das pessoas. Exato. Nesse aspecto que você acredita, né? Eu acredito que seja nesse aspecto, e aí é onde se entra, né, a vaidade humana por querer ser pastor, por querer ser líder, melhor dizendo, de uma igreja maior, de uma igreja com mais membros, e pensa que isso é uma forma de crescimento. Isso pode até ser um crescimento institucional, pode estar até e pode coadunar com o crescimento no reino de Deus. Só que trabalhar para o reino independe, né, do tamanho da organização que nós tomamos conta. Tem a ver com o serviço para o próprio reino, que o reino de Deus tem sim que achar importante o crescimento numérico, porém mais importante que o crescimento numérico é o crescimento espiritual e a edificação, por assim dizer. Inclusive, para isso, Deus instituiu esses homens, né? Homens líderes, homens dons para a igreja, para edificá-la. A edificação de um membro é coisa importantíssima. E por isso, nós devemos imaginar essa instituição aqui que ele está dizendo como só um fortalecimento do nome, da placa e da instituição. E isso em detrimento do próprio reino de Deus. E nesse terceiro e último ponto aqui do primeiro tópico, organismo e organização. Aí ele diz assim: vimos que a igreja como o corpo de Cristo é um organismo vivo e uma organização. Ela existe como organismo e como organização. E nesse aspecto podemos dizer que não há organismo sem organização. Todo organismo precisa de organização, mesmo as estruturas mais simples. Alguns acreditam que a igreja existe somente na forma de organismo e rejeitam toda forma de organização para ela. Isso é verdade. Daqui que surgem os desigrejados, né? Que a igreja é só o organismo, Cristo é quem manda em todos, somos os membros e não precisa de uma organização ou de uma instituição, não precisa ir de templo, prestar conta a líderes, não precisam de dízimos e ofertas, e eles confundem isso aí, sendo que a própria igreja primitiva, ela era um organismo, mas se organizou, né, como instituição. Os apóstolos eram os líderes, instituíram os diáconos, né, e os diáconos, a proposta ali no primeiro diácono, os primeiros diáconos era para que eles atendessem a sociedade, os menos favorecidos, né, fazer exatamente o trabalho social, que é a forma de uma instituição organizada. Não é assim que você vê também? Perfeito. Essa ideia trabalhada aqui, inclusive no livro de Atos dos Apóstolos, faz com que a gente possa entender, principalmente, a igreja no seu papel social. Ela tem um lugar na sociedade. E se ela tem um lugar na sociedade, deve-se haver, então, uma organização. Uma organização de liderança, uma organização que possa, sobretudo, dar... É claro, em última instância, o líder máximo da igreja é Jesus Cristo. Mas foi ele quem instituiu pastores, presbíteros, evangelistas, diáconos, para que pudessem então trabalhar nesse organismo, considerando a partir de então uma organização. Então, perceba que existe a necessidade dessas lideranças que foram estabelecidas, e aqui elas foram estabelecidas principalmente lá em Atos dos Apóstolos, através do próprio Espírito Santo. Foi o Espírito Santo quem concedeu isso. A igreja participa, né, da escolha daqueles homens para que pudesse estar atendendo aquelas questões. Então perceba que existe uma organização que é norteada pela liderança da igreja. Então aqueles que imaginam que, por exemplo, a igreja não precisa de líderes e que não precisa dessa organização hierárquica, estão um tanto que enganados. Porque nós vemos Jesus estabelecendo isso. A igreja de Atos dos Apóstolos, os primeiros cristãos, estiveram debaixo dessa organização. Então, geralmente, né, os que propagam essa ideia, e principalmente aqueles que são os maiores influencers disso aí, eles acabam sendo os líderes, né? Sim. Dessa maneira de pensar e dessa ideologia, mas ponto é que a igreja, ela tem o seu lugar social e como lugar e como uma posição social, ela precisa ser organizada. E aí então nós temos a ideia de organização.
precisa organizar, e Deus estabeleceu, inclusive, pessoas que não são só dotadas de habilidades para isso, sobretudo de habilidades espirituais, pois Deus é quem concede esses homens para a igreja. Maravilha. E nesse aspecto aqui, o professor, os alunos podem explorar mais, até porque a igreja primitiva focava mais na questão da ajuda social mesmo, porque era um outro contexto que eles conviviam ali. E a figura do templo, a construção de templo ou de algum empreendimento na igreja, ela vai acontecer 300 anos depois. A igreja ficou 300 anos cuidando mesmo de pessoas, os órfãos, as viúvas, os necessitados, os pobres, e ganhando almas. Era um outro contexto, uma outra realidade, por isso que você pode explorar isso aí. No segundo tópico, igreja, um organismo vivo e organizado. No seu aspecto local, no contexto do Novo Testamento, a igreja existe localmente como comunidade organizada. Dessa forma, havia a igreja que estava em Roma. A carta de Paulo aos Romanos é a igreja que estava em Roma. A carta de Paulo aos irmãos de Corinto era uma igreja que tinha em Corinto, em Éfeso, em Filipos, em Colossos, as 7 igrejas da Ásia. Então, é chamado de igreja local, porque cada local, cada lugar, a proposta dos apóstolos era pregar evangelhos e fundar uma igreja ali. É a plantação de igreja. Como um organismo vivo, a igreja do Novo Testamento era organizada. Por exemplo, ela se reunia, ela orava, permanecia em oração, na doutrina, na comunhão. Contudo, enxergava as demandas sociais que precisava ser atendida. A assistência às viúvas que deixavam o judaísmo e perdiam as suas aposentadorias, os pobres e os órfãos que no judaísmo eram assistidos pelas leis levíticas, quando se convertiam a Cristo, eram cortadas essas ajudas. Então a igreja se organizou e instituiu o diaconato para ajudar essas pessoas. O envio dos primeiros missionários. Então todos os fatos ali mostram, irmão Wesley, que a igreja era um organismo vivo, mas que se organizava, um local Exatamente. De oração, a liderança, a subliderança e assim sucessivamente, né? Perfeito. E todos esses fatos, né, como diz o pastor José Gonçalves, mostram a ideia de que um organismo vivo está agindo de forma organizada. E por que tem que agir de forma organizada? Como nós vimos aqui, havia igreja em Corinto, Éfeso, Roma e em outros lugares, Filipos, Tessalônica e por aí vai. E cada região onde havia uma igreja local tinha as suas demandas em particular. Sim. Ou seja, como organismo vivo, todos nós somos igrejas e as nossas necessidades espirituais elas são supridas em Cristo Jesus. Agora, cada igreja local tem sua particularidade e aí precisa de uma organização para atender essas demandas. Como o senhor disse muito bem ali, a igreja em Atos dos Apóstolos, por exemplo, estava muito influída com a ação social porque era necessidade de determinada região. E aí então a igreja se organizava para que pudesse aliviar esse tipo de sofrimento que a igreja estava enfrentando. Essa era a demanda daquela região. Outra região, a demanda era outra. Pega uma igreja, por exemplo, como a de Corinto, né? Que era uma igreja que estava numa cidade cosmopolita, portanto muito rica. A necessidade era outra. Havia necessidade ali de uma instrução, de um homem líder ali para que pudesse instruí-lo nos dons, para que pudesse de forma organizada estar mantendo um certo nível de ensino para lapidá-los no uso dos dons. Quando pega, por exemplo, a igreja, as 7 igrejas do Apocalipse, ali a gente tem um exemplo emblemático, né? O anjo da igreja que estava em Éfeso, para ele há uma recomendação de como ele deve agir com os membros. O anjo da igreja que estava, por exemplo, Tiatira, né? Vocês são pobres, mas eu digo que vocês são ricos. Ricos em quem? Em Cristo Jesus. Era uma igreja que tinha necessidades. A igreja de Laodiceia não tinha necessidade nenhuma. A ponto dela dizer, como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Ali, a organização tinha outro tipo de demanda. Então perceba como o organismo é real e a organização é importantíssima para esse organismo vivo, que esse corpo místico de Cristo, é claro que dele faz parte todos os salvos em Cristo Jesus em todas as regiões. Não é uma questão de denominação, é claro, mas cada denominação tem então a sua organização para atender da melhor forma aí as demandas do seu povo.
E esse segundo ponto aí do segundo tópico vai falar do aspecto litúrgico, que toda organização tem seu aspecto litúrgico. E toda igreja organizada possui uma liturgia, possui um ritual. E a organização, portanto, é necessária para uma igreja viva. Uma igreja organizada, por exemplo, mantém a decência e a ordem do culto. Se não tiver o horário de começar, o horário para terminar, fica uma desordem. É isso que Paulo organiza, isso, falando para a igreja em Corinto. O momento de você ter a palavra, o momento do louvor, ele organiza a questão da profecia, porque a igreja de Corinto era nova, irmãos, e nova convertida, então não tinham ainda uma liturgia perfeita. Então, quando levantavam para profetizar, levantavam várias pessoas, a gente não sabia para qual prestar atenção. E Paulo organiza no culto 1, 2 ou 3 para a profecia, quando no muito 3. E se for uma profecia em línguas, que haja intérprete, porque não adianta você cantar em línguas para a igreja, profetizar em línguas, pregar em línguas, se ninguém está entendendo, se não houver intérprete. Então ele organiza isso. Então a nossa organização, ela estabelece em ordem, a igreja primitiva estabeleceu batizar as pessoas, discipular, enviar missionários, realizar a ceia. E os costumes eles vão variando de país para país, de nação para nação. Então, nos nossos costumes aqui, nós estabelecemos uma forma de relação do aspecto ritual, o batismo, os costumes das vestimentas. Paulo ele diz em outra ocasião, quando a igreja se ajuntar, tem hinos, tem louvor, tem palavra, que haja isso no meio de vós. O pensamento, que pense nas coisas do alto. Então, toda a igreja ela tem sua liturgia. A Assembleia de Deus tem sua liturgia do momento do louvor, momento dos conjuntos, os nossos usos e costumes, que é a identidade das Assembleias de Deus no Brasil. E assim sucessivamente, né? Perfeito. E só para corroborar com esse ponto aí, a gente ainda está vendo sobre organismo e organização. Sim. E a gente percebe como cada lugar tem um modelo de organização de culto, né? Até às vezes os horários não batem, né? Em termos da própria denominação. E aí, em uma região, existe uma determinada liturgia que não vai ter em outra. Agora, tudo isso aí é estabelecido e é claro que essa organização ela é baseada naquilo que a igreja precisa e como a igreja entende, né? Que deve ser estabelecidos os cultos e por aí vai. Então, a igreja, no seu aspecto litúrgico e ritual, ela tem também de ser organizada. Existem princípios dos quais nós não podemos abrir mão. E aí os princípios, por exemplo, de que a centralidade do culto é Cristo, a organização deve ser naquele sentido em que se tiver alguém profetizando, o outro deve se calar para que o outro comece a profetizar. Isso aí é princípio que deve arregimentar toda e qualquer liturgia local. Né? Agora existem outras particularidades que são mais periféricas, que depende muito da região e do local onde nós estamos, ainda mais aqui no Brasil, onde nós temos estados com os mais variados tipos de pessoas, né? E nisso a liturgia se difere de uma região para outra. Os princípios básicos, eles devem ser elementares, né? Isso aí não se mexe, mas a forma como isso vai ser estabelecida, um após o outro, a igreja local é quem assim determina. Claro que atendendo sempre um costume em que a região já tem ali nesse termo de liturgia e de ritual. Perceba, tratando-se de um organismo vivo, existe uma organização. Organização para atender às demandas sociais daquela região e também para atender às demandas litúrgicas e ritualísticas daquela região. Por isso, a igreja deve ser organizada. E falando que a liturgia ela depende do local, da igreja, etc. Tal, é por causa do poder. O poder, falando da nossa denominação, ela é descentralizada, que nós vamos falar a questão do poder ou sistema de governo no terceiro tópico. E nesse terceiro e último tópico, o governo da igreja nas diferentes tradições cristãs. Então, ao longo do tempo, a igreja foi tomando as suas tradições e se formando em algumas denominações, cada uma com alguns sistemas de governo. E o nosso comentarista, pastor José Gonçalves, ele coloca aqui
alguns para a gente poder meditar. E o primeiro deles aqui no primeiro tópico é o sistema de governo episcopal. E essa palavra traduz o grego episcopo, aparece algumas vezes no Novo Testamento, em Atos, em Timóteo, Tito, falando do bispo. E no contexto atual, o episcopalismo defende que Cristo confiou o governo da igreja a uma categoria de oficiais denominado de bispos ou supervisores. Com o tempo, esse sistema passou a defender a primazia de um bispo sobre o outro e terminou culminando no papado romano. Esse modelo é seguido pelo catolicismo, por algumas denominações protestantes e pentecostais, onde o bispo ele é um representante da igreja. Surgiu então a infalibilidade papal, o papa é infalível, insubstituível, e ele é quem ouve e passa para a igreja. A igreja, através dele, é quem recebe as ordens, o que pode, o que não deve, e ele tem uma primazia sobre a igreja, né? Principalmente essa representação maior está no catolicismo, não é, Moisés? Sim, a figura do Papa, né, exemplifica isso muito bem, onde ele detém o poder das tomadas de decisão com relação ao norte da igreja, né? Uhum. E isso é bem percebido nessa figura. Porém, não é só um modelo que existe somente no catolicismo. Existem algumas denominações protestantes que também seguem esse modelo, onde o papel do líder é aquele que decide tudo e qualquer coisa que deva ser feito, em termos doutrinários, práticos e demandas da igreja. Então, esse modelo é um modelo chamado episcopal, onde o bispo, né, por assim dizer, é ele quem toma as decisões. E às vezes até as decisões no que determina perdão de pecados, né? Sacerdotal ali, por exemplo, né, um sacerdote que detém o poder do perdão para o indivíduo ou para a igreja como um todo. Então esse é um modelo episcopal. Distancia um pouco, né, daquele modelo bíblico que nós temos de governo de igreja. Agora, nenhum desses modelos que nós temos aqui, eles vão ser 100%, né, assim podemos dizer, ideal, né? Até porque todo sistema de organização ele é montado por homens e aí ele tem algumas coisas das quais precisa ser revisto e tudo mais. Mas existem modelos que se aproximam, né, onde existe uma autoridade máxima que a regimenta, que é a palavra de Deus. Esse segundo ponto aqui do terceiro tópico, o outro modelo é o presbiteral. O ofício de presbítero, né, presbíteros, é encontrado no Novo Testamento, os presbíteros, os diáconos, pastores. Agora, contudo, no atual sistema presbiteral, a igreja elege os presbíteros para um conselho. Então, assim, dessa forma, o conselho possui autoridade para conduzir a igreja local. Há um Supremo Concílio Geral da Igreja que eles exercem uma autoridade sobre determinada região ou país. É o sistema das igrejas reformadas e algumas igrejas pentecostais na América do Norte. Então, nesse sistema, tem a figura do pastor ali, que ele vai se atenuar para a palavra, pregar, aconselhar, enquanto as demandas é dita pelo próprio conselho de presbíteros. O presbiterato se reúne, inclusive sobre a própria presença do pastor. Se eles decidirem que o pastor não serve para aquela igreja, eles então depõem do cargo o pastor. Então ele é quem toma as decisões financeiras, as decisões de organizações, as tomadas de decisões de uma certa região. É o conselho que exerce uma autoridade suprema, não o líder, como o pastor. O pastor está ali para apacentar, para aconselhar, pregar e ensinar. Exato. Mas aí tem um conselho por trás, né, que delibera, né, sobre esses pastores e esses líderes, por assim dizer. Esse modelo encontra algum respaldo na Escritura, né? A gente vê ali, por exemplo, em Atos 30, Atos 15, que foi assim que aconteceu. Existe um conselho para que possa delimitar a tomada de decisão, né? O conselho ele vai analisar, e o conselho sempre é mais de uma pessoa, são mais pessoas, e ali vai ter a forma como eles vão tomar a decisão, se vai ser através de eleição, se vai ser através de discussão do tema, enfim. Mas é algo que a gente encontra uma base nas Escrituras. E por um período, né,
pode até ser que funcionou e funciona em alguns casos, mas a igreja como organização, ela deve entender como é o melhor modelo, né, de lidar ali com as questões práticas da sua região e da sua igreja, por assim dizer. E o outro modelo que nós temos aqui apresentado pelo nosso comentarista é o congregacional, que é a prática da congregação se reunir e eleger os dirigentes da igreja, seja local, embasado no Novo Testamento, que havia esse modelo de eleição, né? Nesse sistema atual, o pastor é eleito pela Assembleia Geral local. Então, os pastores se reúnem e votam, né? Os que são candidatos colocam o seu nome e a igreja, a maioria vai eleger o seu líder. Então, as igrejas locais são autônomas nas suas tomadas de decisões. Também, esse sistema, como ele diz aqui, não estão sujeitos a nenhuma interferência que vem de fora, é um modelo seguido pelos batistas. As igrejas batistas são assim. Por exemplo, a igreja batista, ela funda um trabalho ali, tem um líder que toma as decisões. Mas se em um outro bairro é fundada uma outra igreja, ela não vai estar ligada respondendo àquele pastor. Ela pega autonomia, o pastor em si, com as finanças, ele consegue administrar. E assim sucessivamente. Elas são autônomas nas suas tomadas de decisões e também é eleito esses líderes a partir de uma Assembleia Geral. Exato. Esse modelo congregacional, ele é até interessante, né, do ponto de vista ali democrático, né? Sim. Por assim dizer, porque a igreja, ela tem, inclusive, participação na escolha, né, da liderança e de assuntos pertinentes a essa liderança. A gente pode encontrar, por exemplo, no Novo Testamento, uma ideia, né, de decisões congregacionais naquela que Paulo escreve aos Coríntios, por exemplo, quando ele havia, né, excluído aquele membro do corpo de Cristo por ter tido relações sexuais com a sua própria madrasta. E aí Paulo leva para a igreja o negócio, né? Se vocês perdoarem alguma coisa, também eu, né? Ou seja, a igreja participaria ali dessa questão e dessa tomada de decisão com relação à restituição de um membro ao corpo. É um modelo interessante que pode funcionar em alguns casos, né? Em algumas regiões, em alguma igreja local, e aí depende muito, né, do perfil ali, do feeling do pastor, por assim dizer, para saber qual o melhor modelo a ser adotado, né? E esse quarto ponto, no quarto ponto que é da nossa lição, o comentarista diz assim: o sistema de governo da nossa igreja. Claro que ele está falando da Assembleia de Deus. Então, qual que é o sistema de governo? Segundo ele, é um pouco de cada. A princípio, nós tínhamos ali o governo. Aliás, ele fala que a igreja norte-americana, e de fato, a Assembleia de Deus norte-americana, difere um pouquinho do nosso sistema de governo, né? A Assembleia de Deus norte-americana, ela se aproxima mais do modelo presbiteral, onde o conselho se reúne e delega, e faz a delegação para os líderes, para as finanças, para as demandas da igreja em si, a norte-americana. Por outro lado, no contexto brasileiro, no Brasil, nossa igreja reúne elementos do sistema episcopal e congregacional. Por quê? Porque aqui nós temos líderes que são provenientes de igrejas batistas americanas, já ali a partir da década de 80, quando chegaram ali Laurence Olson e tantos outros americanos, influenciaram um sistema diferenciado na nossa igreja. Mas, a princípio, ali, os missionários, eles são da Suécia. Então, assim, um sistema de governo diferenciado. Há uma mistura, né, nas Assembleias de Deus. Então, nós temos um pouquinho ali do episcopal, do congregacional, e portanto, um modelo híbrido. Isso porque, até o início dos anos de 1930, a Assembleia de Deus, por haver sido fundada por batistas, que os missionários Daniel Bergo, Navingre, eram batistas, provenientes da Suécia, mas que atuavam na América, então tinham conhecimento um pouquinho do modelo da América. Então, eles trouxeram esse modelo congregacional. Contudo, esse sistema de governo sofreu modificações. A partir de quando? A partir das convenções gerais. A influência de americanos nas Assembleias de Deus, nas convenções, os batistas. A gente tem também a presença de pastores brasileiros, como o pastor Adriano Nobre, Raimundo Nobre, que eram
pastores presbiterianos em Belém do Pará, que se tornaram pastores assembleianos, então que trouxeram um pouco dessa modificação. Aí a gente também assumiu um pouquinho aí do modelo congregacional, Moés, que as eleições já elegem um presidente, as convenções estaduais, as convenções, a convenção nacional, a CGADB já tem a votação para escolher o líder de uma certa convenção. Contudo, as Assembleias de Deus no Brasil, o seu sistema de governo, ele é descentralizado. Por mais que tenha o presidente da Convenção Geral, ele não tem autonomia de vir aqui e dizer quem vai para tal campo do estado de Mato Grosso, quem vai para tal campo do estado do Pará, que cada estado são diversos campos com presidente de campos. E cada campo, às vezes, como o campo de Cuiabá região, o presidente é o pastor Silas, tem os setores. Ele não tem essa intervenção de vir aqui modificar, e nem mesmo o presidente da Comademat, que é a convenção estadual. Ele não vem aqui dizer, olha, eu quero que o setor tal vai o pastor tal. A não ser que ele... seja o mesmo presidente, né? Tanto da convenção como tanto da convenção como do campo. Agora, aqui dentro do campo, o pastor ele tem autonomia de fazer o seu gerenciamento, o seu sistema de governo, independente da convenção estadual e da convenção geral. Então, é um sistema descentralizado de governo. Né? E nisso difere-se, né, do catolicismo, que tem na figura do Papa central ali, essa tomada de decisões e de escolhas e por aí vai. Então, o nosso modelo, ele é um modelo híbrido, né, como utilizando a palavra aqui que o pastor Gesiel usou, é um modelo que reúne características desses dois aspectos, episcopal e congregacional. E aí a gente percebe então que o nosso modelo, ele tem uma soma ali, né, desses vários sistemas de governo que faz com que a nossa igreja seja regimentada, seja regida nesses modelos de governo. Agora, o que é importante e o que nós devemos observar, quando é uma igreja saudável, e eu acredito que a minha igreja e a gente não está dizendo com relação saudável a perfeição, né? Claro. Mas é uma igreja saudável, por quê? Porque ainda eu creio que a fonte máxima de autoridade que rege todas as outras organizações ainda é parametrizada pelas Escrituras, ou seja, a Bíblia tem primazia em toda e qualquer tomada de decisão. Sim, e também dizer que não é o sistema perfeito, como você disse bem, é um agregado de governo que nós fizemos aí, como episcopal, congregacional e entre outros também. Então, mas cada um deles, como é uma organização feita por homens, são lideranças por homens, e todos nós temos as nossas falhas, então todos os sistemas têm falhas, uns para mais, outros para menos, mas que todos eles têm uma base, que é a partir da igreja primitiva, a partir do Novo Testamento, a gente tem essa base, todos eles têm um princípio ali, né, embasado nas Escrituras Sagradas, né, assim? Então nós fazemos aí, né, uma junção, né, de vários aspectos, e o objetivo é ser o mais assertivo possível, né? Exato. Para que a igreja seja também saudável como organização. Como organismo, fazendo parte do corpo de Cristo, nós temos certeza que Cristo como cabeça tem governado sobre ela muito bem e que, portanto, não há falhas nessa organização de Cristo, do corpo como organismo. Mas aqui, da parte de baixo, né? Debaixo do sol, como diz Salomão, nós devemos procurar então os melhores meios para organizar essa questão a fim de sermos produtivos e glorificar o nome de Deus e promover sobretudo o reino de Deus aqui na terra. E assim nós concluímos dizendo que nessa lição procuramos mostrar as formas de governo que há e também mostrar que a igreja é um organismo organizado, uma instituição organizada. E as formas de governo para o professor, o aluno entender a forma que há e que você pode explorar mais, pesquisar mais para entender melhor, porque é um assunto que não dá para esgotar aqui dentro de 30, 40 minutos numa videoaula, simplesmente pontuando temas relevantes para a sua aula. E assim concluímos, desejando a você uma boa aula, aos nossos alunos, ao professor, e que Deus em Cristo te abençoe neste dia.